a representação é concebida como uma figuração autêntica do percebido. A imagem e a aparência fazem as vezes do representado. Ela é absolutamente semelhante. Por outras palavras, a coincidência entre aparência e imagem justifica a representatividade do quadro perceptivo. À pregnância da representação de origem sensível segue-se consecutivamente uma certificação sensível imediata da representação. A fantasia reforça a ideia estoica de uma simpatia universal, uma continuidade sem falhas entre a cognição e o mundo, entre a representação e o representado. A legitimidade da representação esteia-se na figura da semelhança. A relação entre representação e representado é uma relação de semelhança. A perfeita coincidência da imagem, aparência, com o representado, consubstanciada pela passividade da sensação, é o garante da legitimidade do sistema representativo. Implícita a doutrina estoica da representação está, portanto, a possibilidade de um isomorfismo entre sujeito e objeto. Recordemos, a representação, uma impressão com origem nos sentidos e gravada na alma, ao mesmo tempo que se mostra, dá a ver o objeto que provocou. Ora, a ideia de uma semelhança coincidente entre a imagem e a aparência e o representado conduz-nos necessariamente a uma distinção entre o objeto e a sua imagem. E se existe isomorfismo de representante e representado, como então saber quem na realidade representa? Em tais condições, isto é, se as imagens constituem uma semelhança com os objetos, como distinguir aquilo que representa daquilo que é representado? Além de nos colocar perante o problema do isomorfismo da sensação com a aparência exterior, o da indistinção entre representante e representado na relação de representação, outras objeções se colocam a esta primeira versão da teoria estoica da representação. Desde logo aquela que foi levantada pelos cirenaicos e que se prende com a noção de verdade da representação. De acordo com a teoria estoica da representação, a infalibilidade da sensação deve poder assegurar a conformidade das representações com a realidade. Para os estoicos, como faz notar Fernando Gil, a verdade de semelhança e a causa de eficácia são indissociáveis. Elas estão internamente ligadas. A fantasia a crise de quem o refere, mostra o que a produziu. E tal não se trata, é muito preciso compreender, de uma revelação. A fantasia tem origem nos sentidos e é gravada na alma, ou seja, a idealidade da semelhança está ligada à materialidade da eficácia. É nestas condições que para os estoicos, a eficácia da impressão deve poder determinar a verdade da representação. E este é, precisamente, o cerne do debate entre estoicos e cirenaicos em torno da representação. Para os cirenaicos, a infalibilidade da acessão nada prova em termos de verdade. As fórmulas dos cirenaicos são, como fez notar Victor Rochard, em certo sentido, próximas das do ceticismo. Os cirenaicos, mas como é referido só num certo sentido, os cirenaicos, à semelhança dos céticos irónicos, adotam uma atitude cética sem que isso represente um bloqueio da ação, à prática. Ambos seguem as realidades aparentes, isto é, a partir da disposição das aparências, extraem benefício, um critério para a orientação prática. Para os cirenaicos, apenas as afecções, pasem, o que sentimos como causa da ação de um agente externo, são apreensíveis. O real autêntico é o das sensações, consideradas não sob o ponto de vista da eficácia da sua representação, mas sob a eficácia da sua afecção. Não se deixando nunca confundir a afecção subjetiva, a experiência que o sujeito tem da afecção, a causa das afecções permanece inapreensível. A infalibilidade da sensação não é acompanhada de um valor de verdade. As afecções estão, portanto, sujeitas a erros sistemáticos de interpretação. Um homem pode ser levado a sentir o branco, provocado por aquilo que não é branco, e doce, provocado por aquilo que não é doce. Mas daí não decorre que as afecções elas mesmas sejam inapreensíveis, ou que o sensível da representação deva por aí ser questionado. É inegável que sentimos a qualidade do branco ou do doce e que as nossas afecções constituem critérios infalíveis. Há de resto uma curiosa terminologia
Cirenaica que expõe exemplarmente a questão. Podemos desconhecer a verdadeira causa das afecções, mas se a natureza do agente que produz o efeito é branca, podemos desconhecer a verdadeira causa das afecções. Por exemplo, se a natureza que produz o efeito é branca. Mas quanto ao facto de que nós somos ou estamos afetados brancamente, não há matéria de dúvida, ela não é matéria de incerteza. Para os cirenaicos, se por aparência entendermos o que nos afeta, então todas as aparências são verdadeiras. Pelo contrário, se por aparências considerarmos as causas das afecções, segue-se que todas as aparências são falsas e inapreensíveis. Na verdade, para a doutrina cirenaica, apenas as nossas afecções, por exemplo, a sensação de prazer ou de dor, são capturáveis. O critério é a afecção. O pressuposto é da pura passividade da experiência do sujeito e, mais do que a pura passividade, a sua infalibilidade. Para os cirenaicos, como para os irónicos, a aparência é a afecção e não a causa da afecção, porque a última é da ordem das realidades obscuras, logo irremediavelmente indecível. Para os cirenaicos, as realidades obscuras, as causas das nossas afecções, além de indecidíveis, são insondáveis. Quer isto dizer que os cirenaicos não suspendem no juízo quanto ao logos das aparências. Tal como os céticos académicos, a sua posição é caracterizada por uma espécie de metadogmatismo epistemológico negativo. Os cirenaicos criticam a teoria histórica da representação por esta pretender erradicar a exatidão, a representatividade e a objetividade, a causalidade da representação na infalibilidade das afecções subjetivas, as imagens em que a sensação consiste. Também esse parece ter sido o sentido da crítica formulada por Arcesilaus. Para Arcesilaus, como de resto para a probabilidade do ceticismo antigo, exceção feita ao ceticismo irónico, os sentidos são falíveis. Face a isto, e este é o ponto em que a crítica de Arcesilaus incide, sempre poderá haver duas impressões fenomenologicamente indistintas, e, no entanto, uma delas ser falsa, isto é, não representar ou derivar de um outro objeto. Como assegurar a eficácia da representação, a exemplificação do representante no representado? Como distinguir, então, a representação de fantasia de uma simples ilusão, fantasma, provocada pelos sentidos? As críticas evocadas têm como ponto comum o insistir em que é insuficiente afirmar que o objeto se imprime na sensação. Pretender que todas as impressões são verdadeiras é necessariamente um logro a evitar. Este aspecto não foi, evidentemente, ignorado pelos estoicos e orientou a teoria histórica, a evolução da teoria histórica da representação. Houve a necessidade do apuramento de um conteúdo significativo da representação. A ser considerados, passaram então a ser considerados quatro entidades: a representação, fantasia, o objeto representado, fantaston, a imaginação, fantasticon, a ilusão, fantasma. Mas de novo a questão se coloca: como distinguir as representações verdadeiras, as impressões catalépticas, de todas as outras? Como resultado da referida evolução, devem passar a ser considerados dois tipos de representação: as impressões, fantasia, e fantasiae, e as impressões cognitivas, as cataléptica e fantasia. O reconhecimento das impressões catalépticas exige mais do que a passividade da percepção. Concretamente, exige um juízo que avalie a adequação da representação à realidade. A verdade do sensível, da imagem e aparência, não pode ser avaliada apenas pela semelhança com o objeto, mas estabelece por algo como um assentimento conferido pelo sujeito, o reconhecimento da adequação da imagem ao objeto. Trata-se nisto do reconhecimento de um princípio de atividade do sujeito, por aí se rejeitando a ideia de uma certificação sensível e imediata da representação. Para os estoicos, o espírito assemelha-se a uma tábula rasa e não dispõe no começo do seu desenvolvimento. Impressões catalépticas.
será por via da prática, da disciplina e da instrução que, segundo o processo moral e cognitivo, as impressões se especializarão em impressões cataléticas. Apenas estas últimas, segundo a doutrina estoica, são infalivelmente verdadeiras. Valerá a pena insistir sobre este aspecto. As impressões cataléticas têm a capacidade de representar com exatidão os traços distintivos do objeto representado. As características singulares do objeto representado são como que diretamente produzidas no idioma da impressão catalética. A impressão catalética partilha exatamente a mesma natureza do objeto representado. O objeto é, por assim dizer, apresentado em pessoa e é infalivelmente tornado reconhecível. Mais do que o sentimento, a representação catalética manda a apertura, e este conceito é determinante para os estoicos, a compreensão do objeto. A apreensão, a posse, do objeto visado não admite resto. A apertura do inteligível da singularidade é absoluta. A verdade da representação compreensível é a verdade individual, da sua unidade. Não é a semelhança, mas a informação que passa a estar no centro da discussão do estatuto da representação. A posição estoica é exemplarmente formulada por Fernando Gil. Permitimos-nos aqui recuperá-lo. Diz Fernando Gil: a verdade da representação catalética não é imanente e imediata como a ideia evidente artesiana. É por meio de um assentimento, dada a representação sensível, fantasia, que se chega a uma representação que seja civilum sui et veri. Acrescenta ainda o autor: pela via da representação catalética, obter-se-á assim uma representação com a propriedade de, por algum modo, apreender e reter a verdade. Os sentidos revelar-se-iam efetivamente intérpretes e mensageiros das coisas. E o assentimento à fantasia, que incumbe ao sujeito, teria como efeito uma certeza inquebrantável e inatacável sobre a correspondência da representação ao seu objeto. Uma vez que a representação catalética é de tal modo que não pode provir senão uma coisa existente, que por seu turno descreve provavelmente. Fim de citação. A representação do objeto existente é impressa com exatidão, isto é, a representação produz fielmente as características do objeto. De um tal modo, e este é o ponto a sublinhar, que numa representação assim concebida não pode provir de uma entidade que não seja a do objeto representado, isto é, não pode ser falsa. Diz Fernando Gil: é um estereótipo estoico descrever a representação como provindo de uma coisa exterior, sendo a sua conformidade com essa coisa de tal natureza que não poderia provir de uma coisa inexistente. Podemos dizer que a capacidade de revelar o objeto se deve a um género particular de representação, do qual a representação fantasia é a espécie. E esse género particular é a catalepse, a representação compreensiva. A representação compreensiva não se pode, portanto, confundir com uma ilusão provocada pela falibilidade dos sentidos, de fantasma. E só às impressões catalépticas está o sentimento reservado. A introdução do assentimento como critério suplementar de representatividade, uma certificação inteligível do sensível, não significou, de modo algum, a contestação da confiança nos sentidos, na experiência proporcionada pelos sentidos, melhor dito. O primário epistemológico da percepção é conservado pela representação catalética. Mais, o reconhecimento de que são problemáticos os estados de coisas a que a percepção se refere não implica que se deva abdicar do enquadramento perceptivo da teoria da representação. A representação de origem sensível, fundada na percepção, continua a ser entendida como uma fonte privilegiada de informação, a partir do qual se estabelece a comunicação entre o sujeito e o mundo. Isso mesmo esclarece o conteúdo do assentimento. O assentimento não é uma infabulação nem uma convenção. Ele constitui como que uma certeza cujo fundamento está inscrito na própria natureza dos objetos. Ele é absolutamente constringente e indeclinável. Espontâneo, o assentimento testemunha do enraizamento do sujeito
sujeito naquela que é a experiência do mundo. A adequação da representação às coisas continua assentada na impressão que estas produzem na alma do sujeito, acrescentando-se, todavia, uma condição à solicitação da atividade do sujeito, que é a figura do sentimento. O assentimento não é, portanto, da ordem da pura afetação, nem da pura imanência. A verdade da representação cataléptica não é imediata, nem tampouco está assegurada. O conteúdo do assentimento não decorre unicamente da passividade da sensação. Não há, é Fernando Gil quem me refere, um assentimento adquirido à partida. A catalepse se remete para a compreensão, ou seja, para a apreensão, para a posse de um conteúdo informativo pelo sujeito. A catalepse supõe a compreensão tanto da alma pela representação e pela coisa, como da coisa pela representação e pela alma. E não pode haver compreensão sem certeza. Compreensão e certeza vão juntas. A catalepse é a confirmação de certeza que decorre de um juízo sobre a adequação da representação ao objeto. O efeito do assentimento, o juízo de validação das representações pelo sujeito, é uma certeza inquebrantável e inatacável sobre a veracidade da representação, entendida como correspondência entre a imagem, o objeto, entre a representação e a realidade. A legitimidade da representação passou a depender de uma elaboração do sensível pelo inteligível. Esta mudança de plano é fundamental e coloca-nos de novo face à estrutura intrinsecamente aporética da relação de representação. Vejamos melhor este ponto. A determinação da exatidão da correspondência, o mesmo será dizer a semelhança, da aparência com o objeto, está a cargo do sujeito. Por outras palavras, é o juízo do sujeito que legitima a representação. É ele que justifica a relação entre o objeto representado e a imagem na base da representação. Uma vez ainda, é o assentimento que deve dissipar qualquer dúvida sobre o bom funcionamento das atribuições. O realismo das nossas representações é assegurado pelo assentimento. E a dificuldade maior da doutrina da catalepse reside justamente aqui. A subordinação do sensível ao inteligível termina por rebater a representação sobre o objeto, consecutivamente redobrando a distância que o separa do objeto. No que ao Estatuto da Representação diz respeito, as dificuldades resultam do facto de a representação de origem sensível depender ao mesmo tempo de uma elaboração significante e da submissão do sujeito ao exterior. Perante estas condições, a questão coloca-se: a partir do momento em que se faz intervir o sujeito, como limitar a margem da interpretação? Como pode o que na origem parece físico e é recebido pelos sentidos, ser elaborado pela mente e por ela julgado sem sofrer deformação? Algo que não passou despercebido aos históricos da época imperial. Fernando Gil cita este propósito Marco Aurélio. O princípio hegemónico da alma faz com que qualquer acontecimento lhe pareça tal como ela quer. Fim de citação. Como garantir, sem recorrer ao idealismo e sem com isto ter de abdicar do princípio de atividade do sujeito, a perfeita coincidência entre a imagem, a aparência e o objeto? Mas, deve a interpretação do percebido necessariamente implicar uma sua transformação? Tudo isto nos coloca uma vez mais perante um intervalo indecidível entre um realismo da semelhança e um idealismo da interpretação. A aporia é de resto claramente formulada por Fernando Gil. Diz Fernando Gil: para justificar a relação entre o objeto representado e a imagem na base da representação, será mistério recorrer a um realismo da semelhança. Na imagem, o objeto está impresso e é produzido, e é reproduzido. Mas a análise das condições desse realismo, o empirismo sensista não é suficiente, acaba por nos remeter para um idealismo da interpretação. Fim de citação. Para um começo de resposta a esta crucial aporia, é necessário, assim me entendem os históricos, uma mudança de plano. Em primeiro lugar, dever-se-á ter presente que a doutrina do assentimento respeita muito mais à informação do que à verdade. Atentemos a um exemplo que o Fernando Gil particularmente destaca. Perante pêssegos perfeitamente imitados, não se dirá que são pêssegos verdadeiros. A resposta de Esfero, o imperador ao imperador Ptolomeu, que para testar a doutrina do assentimento e o embaraçar,
lhe fizera servir uma bandeja de pêssegos esculpidos em cera foi, que tinha dado assentimento não à proposição que são pêssegos, mas esta outra, é razoável pensar que são pêssegos. Fim de citação. O assentimento não diz assim respeito a uma absoluta coincidência da imagem com a coisa. A representação não é um decalque, nem a afecção, a impressão, isoladamente considerada, tem a capacidade de produzir a certeza sobre a identidade dos objetos. Trata-se de compreender que o que afinal de contas não é a semelhança, mas a informação, isto é, o conjunto das descrições de uma coisa fornecidas pelo seu conceito. Na doutrina da catalepse, não se trata de apurar o teor de semelhança entre imagens e as coisas, mas de julgar da adequação da representação ao representado. E a adequação é a da articulação da aparência com os conteúdos significativos precisos. Ou seja, a verdade sensível estabelece pela adequação da palavra, o signo apropriado, à coisa, ao objeto. Por essa via se concilia a passividade dos sentidos, a irredutível positividade do mundo exterior e a idealidade da significação, o conteúdo significativo do assentimento, uma comunicação que é da ordem do signo entre os seres vivos e o exterior. Na catalepse, causalidade e informação não-se juntas. Está presente qualquer coisa como a ideia de uma eficácia informativa, isto é, a ideia segundo a qual existe uma causalidade que informa o sujeito. Uma ideia que ecoará posteriormente, de maneira diferente, etc., na doutrina medieval, a espécies, que se ocupa precisamente de espécies. Santo Tomás de Aquino é um dos seus representantes, que se ocupa precisamente do problema do modo como os corpos materiais engendram representações ideais. Ainda que variante consoante interpretações fisicalistas ou idealistas, a ideia de um acordo entre a fisicalidade ou a passividade dos sentidos e a idealidade significativa permanecerá no seio da doutrina medieval de espécies no seu horizonte. Mas se a atividade do sujeito liberta a representatividade e um primado da semelhança, a certificação do inteligível pelo sensível parece fazer repousar a doutrina do assentimento num círculo vicioso. O assentimento consiste num juízo sobre a adequação de um conceito, conteúdo significativo preciso ao objeto. Muito mais do que a imediatidade, a catalepse sublinha a espontaneidade do assentimento. Deverá ser espontânea e eficaz a articulação da aparência com um conteúdo significativo, uma vez que ele descreve com exatidão o substrato ao qual se refere, o substrato exterior ao qual se refere. Mas como se o conceito, pergunta Fernando Gil, e prossegue. Declara-se que a verdade da coisa depende da determinação da sua aparência pelo conceito. Mas se não for platónico, o conceito não pode derivar senão da própria coisa. Como evitar de novo a invocação de uma semelhança? Fim de citação. O realismo da interpretação é, nas palavras de Fernando Gil, suscetível de dar uma solução de princípio aos problemas com que nos debatemos. Passarei para o último ponto, a construção da representação. Na análise da doutrina estoica da representação, interessou-nos muito particularmente compreender as implicações do enquadramento perceptual da representação. Em tal análise, as noções de semelhança e verdade conduziram-nos à informação e eficácia material ao conteúdo significativo do assentimento, ou seja, à vocação designativa da representação, ao conceito empírico por ela visado. A realidade das nossas representações é estabelecida pelo acordo entre a aparência sensível e o conceito, tal sugerindo a inerência do inteligível ao sensível. Mas, se não for por uma perfeita semelhança com o substrato exterior que ele descreve, como pretende o conceito ser exato? Isto é, como podem avaliar a verdade do sensível, imagem e aparência, se não for pela evocação da semelhança? Este é um dos pontos a partir do qual nós poderá compreender a originalidade e o alcance da tese giliana do realismo da interpretação. Segundo Fernando Gil, em primeiro lugar, é preciso entender que a semelhança abarca uma problemática muito mais ampla do que a significação. Abarca a problemática que é muito mais ampla do que a semelhança e essa problemática é a significação. Uma vez que arriscamos nós um pouco especulativamente
à doutrina histórica da catalepse faltassem mais os instrumentos técnicos apropriados e nela a similitude recobrisse um princípio de correspondência de que a impressão gravada nos sentidos ao efeito. A relação de semelhança do representante com o representado não é particular. Por outras palavras, ela não é suscetível de ser apurada caso a caso, pela correspondência das atribuições particulares entre cada representação e o seu representante. Nem a atividade construtora do sujeito obscurece ou se lhe opõe, não devendo por ela, pela relação de semelhança, ser atenuada. A pertinência da semelhança, na fundação da legitimidade da representação, manifesta-se a um outro nível e remete para o problema do estatuto do inteligível informando o sensível. O problema da percepção de semelhanças é também pela exemplificação do sensível pelo inteligível, de que a construção do conceito empírico é um exemplo. A representação de origem sensível, fundada na percepção, a representação de origem sensível, fundada na percepção, é uma percepção interpretada. É por intermédio das descrições fornecidas pelo conceito que o sensível é apropriado pelo objeto. A elaboração inteligível da informação sensorial não nos conduz necessariamente a uma reconstrução arbitrária do percebido. O conceito não é vazio, isto é, dada a vocação designativa da representação, é inerente ao conteúdo informativo e as suas descrições são as mesmas para todos os sujeitos. E é a figura da semelhança que se manifesta. As descrições são, dada a configuração da estrutura da relação de representação, recordemos, o aspecto designativo é analiticamente acompanhado pelo aspecto significativo, uma continuidade entre o sensível e o inteligível, primordialmente delimitadas pelo quadro perceptual e pela primitividade da percepção. O primado da percepção sobre a representação testemunha do enraizamento do sujeito na sua experiência, qualquer coisa como uma cumplicidade entre o seu aparelho cognitivo com o mundo. Trata-se aí de sublinhar o papel primordial do quadro perceptual na representação, isto é, a percepção enquanto mobilização originária do mundo. Em imensa negação, a percepção é, como tivemos a oportunidade de ver, um sistema de representação de princípios, a referência de todos os sistemas representativos. Na base do tal sistema está uma disposição intrinsecamente fiável para perceber semelhanças, um dos fundamentos da conformidade das nossas representações com a realidade. E é precisamente este ponto que nos interessa aqui hoje sublinhar. Dada a primitividade da percepção, a atividade construtora genérica do sujeito está sempre já informada por uma disposição intrinsecamente fiável para perceber semelhanças. O conteúdo significativo do conceito empírico consiste no produto de uma memória de semelhanças entre as coisas. A construção da representação coloca-nos assim para o lado do dilema entre um realismo passivo da semelhança e um idealismo ativo da interpretação. A disposição para perceber semelhanças que continuamente informa a atividade construtora do sujeito, limitando a arbitrariedade que a interpretação do dado possa revelar, aponta para um realismo da interpretação, que nas palavras de Fernando Gil é, como referimos há pouco, suscetível de solucionar alguns dos problemas que nós colocamos. A construção da representação é certamente um problema que ganha a ser elucidado sob um ponto de vista psicológico. A codificação e a decifração da informação, o registro de semelhanças e de regularidades, o tratamento da informação são aspectos centrais na relação de representação. Isto dito, a construção da representação a eles não se pode reduzir. A construção é um dos vértices da discussão da legitimidade da representação e esbarra no questionamento sobre as condições de possibilidade da conceito empírico, um questionamento que é ele mesmo, como sabe, um problema transcendental e que vai a par da interrogação das modalidades cognitivas da representação. Da insuficiência do realismo empirista sensista não decorre a cedência ao idealismo da interpretação. É admitida a resistência do dado empírico sem prescindir da prioridade universal. Há uma continuidade expressiva entre o sensível e o inteligível absolutamente constringente, mas que não dispensa a mediação e revisão transcendental. Nada se figurará, portanto, mais distante da realidade da construção da representação, como de resto da construção do conhecimento, que uma irremediável separação entre o a priori e o empírico. O realismo da interpretação não é, no entanto, uma solução global, nem um ponto médio ou um consenso intersubjetivo. Ele elucida a existência de uma disposição intrinsecamente fiável de percepção de semelhanças, segundo um princípio
princípio de afinidade que lhe subjaz. Este é um passo absolutamente crucial para a compreensão da originalidade da posição de Fernando Gil. A percepção de semelhanças é um dado empírico, e a afinidade entre os fenómenos, o princípio que confere unidade à associação das representações, o seu fundamento ontológico. E a afinidade, como a continuidade, está no centro do realismo da interpretação. A memória de semelhanças constitui, já o dissemos, o conteúdo significativo do conceito empírico e que lhe permite descrever a realidade. Da fiabilidade dessas descrições, da sua conformidade com a realidade, depende a legitimidade da representação, como de resto, a representatividade de qualquer sistema representativo. Diz Fernando Gil, ele, o conceito empírico, representa um elemento comum extraído de laços de aparências de semelhanças, ao ponto de serem percebidas como aproximadamente idênticas. Ora, é condição de possibilidade do conceito empírico uma disposição para apreender semelhanças cujo fundamento não é mera associação de ideias, como pretendia o empirismo, mas uma verdadeira afinidade entre o sujeito e o objeto, entre a representação e o representado. A associação de ideias é mais um mecanismo do tratamento de informação, isto é, a organização da informação em função de semelhanças e contrastes, e ela não dispõe do poder explicativo no que respeita à aplicação das percepções. É a afinidade entre os fenómenos, é na afinidade entre os fenómenos que se encontra o fundamento da disposição para perceber semelhanças. É ela que explica a ligação das percepções sobre a qual repousa a legitimidade da representação. O traço comum às investigações de mimesis e negação não é, portanto, o do funcionamento da cognição e do mundo, mas o da sua recíproca solicitação. O realismo da interpretação é como que a insígnia de uma fundamental continuidade afinitária e é já um índice que o sensível contém em si o inteligível. Os sentidos informam, sobre eles fizer-se a realidade entre o sujeito e o mundo. A percepção informa a respeito das formas do mundo. O recinto comum é o do regime de fascinação do sujeito e do mundo, ao qual subjaz um princípio de afinidade, uma continuidade empírica dos fenómenos a partir de uma continuidade transcendental. A possibilidade de associação do diverso. Trata-se, no limite, da sobredeterminação da multiplicidade da informação empírica, da possibilidade de associação do diverso e da limitação do arbitrário, que encontra o seu fundamento numa disposição natural para perceber semelhanças e irregularidades, assente numa verdadeira afinidade entre os fenómenos. Uma disposição intrinsecamente fiável, independentemente dos erros cometidos pelas atribuições particulares. Perante a defesa de uma disposição a perceber semelhanças, a construção do conceito empírico aponta para uma tematização da percepção de fechos estáveis de aparências. Ela não é apenas um requisito transcendental, note-se, mas um verdadeiro dispositivo inato, selecionado pela evolução e, portanto, enraizado. A percepção definitária de semelhanças possui uma base biológica e um valor adaptativo. Esse é bem no sentido dos estudos de Konrad Lorenz, bem como dos trabalhos de René Thom. O materialismo transcendental, tese complementar do realismo da interpretação, é a doutrina que não exprime e declara a mimese do conhecimento dos seus objetos. Busca-se na vida, diz Fernando Gil, as raízes da pregnância, busca-se na vida as raízes da pregnância tenaz da ideia de semelhança. No realismo da interpretação, a construção da representação baseia-se numa disposição para perceber semelhanças, que é, por assim dizer, o relato da afinidade entre a representação e o representado, adequação e construção. A legitimidade da representação está-se num fundo de mimetismo natural e adaptativo, que, sendo anterior e não anulante à ordenação da experiência em semelhanças e contrastes, aponta para uma entreexpressão do sujeito e do objeto, uma conaturalidade dos inteligíveis com as coisas. Os temas da verdade, da adequação, da afinidade, da continuidade e da passagem, que caracterizam o realismo da interpretação, permanecerão desde os escritos de mimesis e negação, temas caros a Fernando Gil. Eles formam uma constelação de conceitos e fazem, como se diz, sistema. E essa constelação desempenhará um papel determinante na definição do escopo das suas futuras investigações, as quais progressivamente se orientarão em direção a uma primada atividade, cujo principal intento poderá ser globalmente descrito como a busca da continuidade entre sentido e verdade. A busca da continuidade entre o sentido e a verdade é uma outra maneira de dizer a afinidade, o acordo entre o sujeito e o mundo, a conjugação da adequação e da construção. Por isso, precisamente, podemos dizer que a tese do realismo da interpretação
aqui analisada sobretudo a partir dos escritos de Mimesis e Negação, nunca definitivamente abandonou o pensamento de Fernando Gil. Pelo contrário, capaz de fundamentar a legitimidade da representação, o realismo da interpretação supõe a ideia de verdade como adequação. E, apesar da recondução do pensamento de Fernando Gil em direção aos estratos mais arcaicos do nosso pensamento, tratar-se-á sempre de procurar reconstruir a experiência primordial do sentimento, as bases pré-linguísticas e pré-reflexivas da verdade como adequação, os últimos estratos da afinidade, da razão para o não arbitrário do nosso conhecimento. Em Mimesis e Negação, Fernando Gil propôs a reformulação da verdade como adequação. A adequação ao dado assenta na veracidade intrínseca, no valor adaptativo da percepção de semelhanças, segundo um princípio de afinidade que lhe subjaz. Percepção, linguagem e representação testemunham um primado verdadeiro sobre o falso, da mimesis sobre a negação. A verdade de mimesis é uma verdade de afinidade. No Tratado da Evidência, por exemplo, cuja referência princeps é Husserl, Fernando Gil apresenta a hipótese segundo a qual a evidência, não possuindo intrinsecamente um valor de verdade, ainda que sui, dispensa a prova, permanece o modo originário de atuação do verdadeiro, o existente individual. A evidência enxerta-se numa crença originária ou protodoxa, sustentada num juízo de experiência antepredicativo, cujo conteúdo é uma posição pré-reflexiva do mundo, uma existência pré-categorial àquém da prova. A posição absoluta de existência, pela evidência, é o modelo máximo de inteligibilidade. No Tratado da Evidência, o conteúdo da verdade é a adequação real à compreensão do objeto individual. Essa adequação consiste no preenchimento de uma expectativa originariamente formulada pela positividade da protoposição. O preenchimento da expectativa consiste numa determinação única e é uma relação interna, definida intralinguisticamente. Segue-se do eixo expectativa-preenchimento, que atravessa a evidência, remete para uma intencionalidade pré-constituída e para um modo de apreensão dos objetos que, no limite, corresponde à estrutura arcaica da inteligibilidade como compreensão. A verdade do tratado é uma verdade da evidência. Entre a verdade da afinidade de mimesis e a verdade da evidência do tratado não há contradição alguma, antes há como que uma recondução da experiência ao mais originário, no sentido da procura dos estratos últimos da fundamentação do não arbitrário do conhecimento. Trata-se da possibilidade de interrogar a natureza pré-linguística das bases da inteligibilidade. Esse é bem o sentido da influência dos trabalhos dos modelos morfológicos de René Thom, dos trabalhos dos modelos do intuicionismo e dos modelos morfológicos de René Thom nos trabalhos de Fernando Gil. Fernando Gil não temeu associar a inteligibilidade à convicção e por essa via conciliar a compreensão, o plano epistémico, e a explicação, o plano epistemológico. Em causa está a reintrodução do sujeito das suas práticas cognitivas em epistemologia. O sujeito é o lugar da inteligibilidade. Para Fernando Gil, a inteligibilidade é uma atividade multiforme da mente. A convicção reporta-se a um saber da certeza, que é a inspiração spinoziana, a certeza de segundo grau. Este ponto é central. Saber certo implica uma apropriação intuitiva que inicia o seu movimento a partir de uma prática de reconstrução do saber. A inteligibilidade não resulta da racionalidade e simplesmente da racionalidade e da validade da explicação, assente em evidências cognitivas e vividas. Tal é no limite o sentido da verdade da evidência de que este trabalho procurou aflorar. Essas evidências são elaboradas pelo sujeito numa aceitação que é uma apropriação explícita de uma fundação cognitiva, a convicção. A convicção é um modo subjetivo do verdadeiro. Ela é a certeza de conhecer epistemicamente o verdadeiro. De novo, a inteligibilidade pensada como um acordo entre o sujeito e o mundo, uma afinidade com raízes materiais. Muito obrigada. Realmente chegamos à hora em que temos que sair. De facto, tenho que agradecer em nome de todos, porque foi uma síntese bastante importante. Felizmente estamos a gravar, portanto podemos ver agora, que é necessário, o vídeo desta comunicação, que era de facto um bocadinho longa demais para a moldura que tínhamos aqui, mas que reflete um trabalho, parece-me, não sou filósofo, mas reflete um trabalho bastante aturado sobre a obra de Fernando Gil, que é uma obra muito importante. Eu ia pedir só à Inês, por favor, de mostrar às pessoas o
pequeno livrinho de Paulo Tunhas, Muito que bem. para quem não seja iniciado nestas matérias, Sim, sim. é uma belíssima introdução ao pensamento e à obra de Fernando Gil, que é sem dúvida um dos grandes pensadores portugueses. Sim, o livro chama-se O Essencial sobre Fernando Gil, foi escrito por Paulo Tunhas e publicado pela imprensa nacional Asa do Meio. Esta edição data de 2007, mas o que encontraram disponível. É um texto fundamental para uma aproximação, e não só para uma aproximação, mas um texto que recolhe reflexões profundas sobre a obra de Fernando Gil e que aconselho vivamente a quem tenha interesse. Muito obrigado. Obrigada. Também é um texto que podia ser publicado, se desejar, nos nossos trabalhos. Obrigado. Mais, para o meu Deus, muito obrigado. Vou desligar, temos que mesmo sair.